Olá a todos, sejam bem-vindos ao webinar Medfacus. O tema desta noite será sobre as lentes de contato rígida gás permeável ROSE K2. Nesta noite contamos com a participação especial do Dr. Rodrigo Godinho, do Instituto de Olhos de Belo Horizonte. Meu nome é Klaus, sou da área de produto e aplicação da Medfacus. Nesta aula de hoje teremos 3 temas. Farei a apresentação sobre a lente ROSE K2. Posteriormente, o Dr. Rodrigo irá apresentar os casos clínicos e, ao final, ele irá responder às perguntas que serão enviadas por vocês através do chat. Muito obrigado a todos e um bom curso. Por que a ROSE K é a lente mais adaptada para ceratocone em córneas irregulares do mundo? É uma lente que proporciona uma série de benefícios ao paciente. E ela está distribuída através de vários laboratórios no mundo todo. A Medfacus, ela comercializa, produz e distribui a lente para todo o Brasil e Argentina. No Brasil, a Medfacus está com a ROSE K desde 2007. Quais são os benefícios da lente ROSE K2? Ela possui um processo simplificado de adaptação em ceratocone e córneas irregulares. Variedade de opções de controle, ajuste para todos os modelos. Desenho asférico, relação curva-base e zona ótica. Proporciona melhor adaptação, conforto e acuidade visual. Tem alta taxa de sucesso em mais de 80% dos casos adaptados. Fidelização do paciente e alta taxa de satisfação. Quais são os modelos? Indicação primária para cada modelo de ROSE K. A ROSE K2, como indicação primária, é o ceratocone oval. A ROSE K2 NC, um cone central. PG, pós-cirurgia, que há um aplanamento mais central da córnea. E ROSE KIC, quando a córnea é irregular como um todo, muita irregularidade. E a XL é uma lente corneoescleral. É uma lente conhecida também como semi-escleral e que pode ser indicado para todos os casos acima quando você tem insucesso com uma delas. Caixas de prova diagnósticas. São 5 modelos de lente, então possui 5 caixas de prova, né? Cada caixa tem uma determinada quantidade de lente e nesse slide vocês podem perceber que cada modelo possui, por exemplo, uma curva base inferior, menor e que vai aumentando. Diâmetro também é a mesma coisa. O diâmetro dela parte de 8,10, por exemplo, da NC, depois a ROSE K2 padrão tem 8,5 e aí vai aumentando o diâmetro, chegando até na XL de 14,6 de diâmetro. Todas as lentes da caixa de prova possuem graus variáveis, que se aproxima da lente definitiva. Ou seja, uma das observações que nós fazemos é que quando o grau ele está mais próximo, final da sobrerrefração do paciente está mais próximo do grau da lente, né, é uma lente que está bem até adaptada, né, ou às vezes dá até uma pouca diferença sobre refração. Não é todos os casos, claro, mas numa maioria isso leva até como um sinal que a lente está a mais próxima possível. Nós possuímos um guia bem completo, né? Esse guia está disponível. Porém, aqui eu resumi em 3 etapas, né, da adaptação. Qual que é a primeira etapa? Nós devemos escolher o modelo correto da lente da caixa de prova para o teste, né? Então, no caso, são 5 modelos, né? Vou avaliar a topografia e vou escolher o modelo correto. Segundo passo, qual a primeira lente de teste daquela caixa de prova eu devo escolher? De uma forma geral, eu posso escolher pelo K-médio, mas também eu tenho uma tabela mais minuciosa e mais assertiva também para a lente. E no terceiro passo, eu faço a avaliação nesta sequência. Eu começo a avaliar da parte central para a periferia. E claro, com tudo isso, centralização da lente, posicionamento, movimentação da lente. Mas eu sempre avalio, primeiro começo
avaliando a área central. Eu devo ter uma lente que é recomendada, vou falar um pouquinho mais na frente, mostrar um slide, que ela deve ter um leve toque apical. E a partir disso, depois eu avalio o restante. Para soluções de problemas durante a adaptação, utilize a tabela seguinte. Esta tabela, ela tem a intenção assim, de ajudar durante a adaptação. Nessa tabela, você vai ter lá, por exemplo, como exemplo nessa primeira linha, lentes deslocando para baixo. O que eu devo fazer? Aqui nesse caso, sugere aplanar a curva base, ou aumentar o diâmetro, ou aumentar o livramento de borda. E o recurso que você tem, dependendo da caixa de prova que você tiver, se você não tiver a caixa de prova com levantamento de borda, né, você, claro, vai pegar uma lente um pouco com uma curva base mais plana, né? E aqui, por exemplo, nesta quarta linha, aperto em 3 e 9 horas, né? O que eu devo fazer? Posso diminuir o diâmetro ou considerar periferia tórica. Eu solicito uma lente com TP, que eu vou falar mais à frente. Então, nesta tabela está no guia de adaptação, que tem várias dicas para soluções de problemas durante a adaptação. Então, no caso, qual modelo que eu vou selecionar da caixa prova? Então, aqui como exemplo, tem algumas imagens para você poder adequar qual que é o modelo para cada tipo de topografia, de ectasia, né? Então, aqui exemplifica. E qual a primeira lente de teste que eu devo escolher? A primeira lente de teste, de uma forma geral, pode ser pelo K-médio, mas para uma maior assertividade da primeira lente, pode ser utilizada, por exemplo, esta tabela. Esta tabela está no guia de adaptação, mas aqui eu vou citar como exemplo. Por exemplo, se você tem uma ceratometria entre 7.1 ou mais plano, escolha a lente 0,2 mais apertada que o K-médio. Exemplo, uma curvatura de 7.8 mais 7.2 dividido por 2 vai dar um K-médio de 7.4. A primeira lente eu escolho 0.2 milímetros mais apertado que o K-médio. Entre 6 e 7, seleciono a lente igual ao K-médio. E é uma lente entre uma ceratometria entre 5.9 ou mais apertada, eu seleciono a lente 0.4 mais plana que o K-médio. Aqui tem um K-médio 5.7, primeira lente de teste, eu escolho 0.4 milímetros mais plana que o K-médio. Então eu pego uma lente 6.1. Tá? Como eu devo fazer uma avaliação da adaptação central, ou seja, da área do ápice da córnea, né? O ideal é que a lente ela tenha um leve toque apical. Esse leve toque apical, você deve perceber que tem uma rarefação de fluoresceína. Ao paciente piscando, você vê que tem fluoresceína sobre a lente, na face posterior da lente, né? Esse é o ideal, né? Agora, para ter uma maior clareza e nitidez, né, nós enviamos, juntamente com as caixas de prova, o filtro amarelo. O filtro amarelo ele ajuda na avaliação, né? E aqui na segunda e terceira imagem mostra, por exemplo, na segunda imagem, uma lente que ela está com um toque maior, ela está plana, então você precisa pegar uma lente mais curva. E aqui na terceira imagem ela está apertada, então precisa pegar uma lente mais plana, né? Então, a primeira lente sugerida, ela vai indicar se a gente deve avançar, pegar a lente mais curva, ou ir para trás, pegar uma lente mais plana. Então, neste caso, na primeira lente, ela vai te dar uma indicação. Quais são os ajustes da área periférica, borda, que eu posso solicitar? Por exemplo, a lente da caixa de prova, ela é padrão, ela tem uma borda padrão, né? A não ser que você tenha a caixa de prova com borda elevada ou borda reduzida. Nós fornecemos também, né, essas caixas de prova, né? No caso dessa primeira imagem, por exemplo, se você vê que esse anel de fluoresceína ele está muito espesso, ou seja, o ideal é que fique entre 0,5 e 0,7 milímetros, e eu avalio em 3 e 9 horas, aproximadamente, né? E como um todo, né? De uma forma geral, né? Neste caso, eu preciso pedir uma borda com
borda duplamente reduzida. Na segunda imagem, já um pouco menor, eu peço uma borda reduzida. A ideal que seja assim, entre 0,5 e 0,7. Esse é o ideal, né? No caso, na quarta imagem, ela está com a borda apertada, ou seja, eu preciso pedir uma borda elevada. E na quinta imagem está com a borda muito apertada, ou seja, neste caso precisa pedir uma borda duplamente elevada. Tá? Lembrando que o ajuste de borda, né, é em 360 graus. Então ele vai fazer a elevação ou redução em 360 graus da borda. Lembrando que a borda ela é apenas a borda mesmo da lente, que isso corresponde a menos de 1 milímetro da borda da lente, tá? Em torno de 0,7 milímetros aproximadamente. Um outro recurso que tem da área periférica de ajuste é a UTP, que é a periferia tórica. Periferia tórica, eu vejo nessa imagem, né, como que é. Você tem um encurvamento da parte superior e inferior e, automaticamente, a parte onde tem o toque maior, né, ela alivia o apoio naquela área, né? Então, nesta imagem, vocês podem perceber que aqui ela tem um aperto, né, aproximadamente aqui em 3, 9 horas, aqui está em 10 e 4 horas, né? É necessário pedir uma lente com periferia tórica, porque superior e inferior, até você vê que tem fluoresceína a mais. Então, quando você vai fechar aqui nesta área, inferior e superior, automaticamente minimiza também a quantidade de fluoresceína que tem a mais e melhora também, alivia esse ponto de apoio. Então, na segunda imagem, você tem uma lente, que é a mesma lente, para o mesmo paciente, com periferia tórica. Então, resolveu o problema. Outra tecnologia que a lente tem é o ACT, que é tecnologia para córnea assimétrica. Ou seja, vejam nessa primeira imagem aqui o que é feito. É feito o fechamento de um dos quadrantes da lente. E, geralmente, onde a lente ela se desprende é no quadrante inferior, em 6 horas. E aí são níveis que a gente avalia. Então, você tem o nível 1, que seria uma quantidade de fluoresceína parecida como esta, né, na primeira imagem, e você solicita a lente com ACT nível 1. Nesta segunda imagem, é o ACT nível 2. Né? E na terceira imagem, é quando a lente realmente ela se desprende, ela está quase saindo, ela está batendo sobre a pálpebra inferior. Né? Aí ACT nível 3. Bom, em relação aos ajustes, eu fui breve, mas o Dr. Rodrigo vai explanar melhor sobre os casos clínicos e aí vocês acabam absorvendo melhor. Eu vou falar agora sobre a lente Rose K2 XL, que é uma lente semi-escleral, corneoescleral. Ela não é uma lente escleral, né? É uma lente que ela tem um leve apoio na córnea e ela não fecha na esclera, ela deixa ter troca lacrimal, ela fica paralela à esclera. A adaptação ideal da lente Rose K2 XL é que ela tenha também um leve toque apical, ela tem a área de apoio periférico, né? E ela tem também, na área de apoio escleral, ela fica paralela à esclera. Ou seja, você vê que tem fluoresceína por baixo da lente. Então, está tendo troca lacrimal. Então, a escolha da primeira lente também se baseia pelo K-médio, né? Mas também tem uma tabela sugestiva que está no guia de adaptação, que você se aproxima da lente mais assertiva, né? E o processo de colocação é similar, é igual à lente escleral. Então, o processo vai ser o mesmo. Então, colocação com fluoresceína, soro fisiológico. Então, quem já fez adaptação de lente escleral, com essa lente é a mesma coisa. Tá? Só que o processo de avaliação já é diferente. Né? A avaliação central é similar à lente corneana, né? Com leve toque apical, como eu citei. E a avaliação pode ser feita 20 minutos depois. Provavelmente, toda aquela fluoresceína que você colocou junto no início da colocação, ela sai. Né? E ao sair, você precisa colocar a fluoresceína novamente para avaliar como está.
E se saiu toda a fluoresceína, isso quer dizer que está tendo bastante troca lacrimal, isso é bom, né? O que ela tem de opções de controle em relação às lentes corneanas? O que ela tem de opções a mais? Ela tem os mesmos ajustes das lentes corneanas, né, da Rosca 2, porém ela tem também mais ajuste de quadrante. Por exemplo, você pode fazer um ajuste de quadrante superior temporal, superior nasal, inferior temporal, inferior nasal. Você pode fazer fechamento ou elevação, né? E tem também outra possibilidade desta lente, é pedir ela com toricidade frontal, ou seja, você para correção do astigmatismo residual. Tá? Gostaria de explanar um pouco sobre o HydraPeg. O HydraPeg é um tratamento que é de superfície da lente, propicia uma maior umectabilidade, lubricidade, conforto, qualidade visual também, né? Porque você tem uma camada hidrofílica sobre a lente uniforme, né? Então, isso para pacientes que têm o olho mais seco, pacientes que são mais, em relação às lentes corneanas, que têm um pouco de desconforto, né? Ou pacientes que têm uma propensão a deixar a lente também mais hidrófoba, né? É uma recomendação o HydraPeg. Esse serviço ele é opcional, tá? Ele não é padrão para todas as lentes. Então, consulte as condições comerciais para poder fazer a solicitação desse serviço. Gostaria de salientar também o serviço do Helpdesk. O Helpdesk é um serviço que a Medfacus disponibiliza para todos os clientes, que dá um apoio em tempo real quando o cliente médico está fazendo a adaptação. Então, a adaptação, você pode filmar ela no caso de lentes corneanas, no caso das lentes esclerais, você precisa tirar fotos. Então, no caso das lentes corneanas, filma e manda essas imagens para a gente. Caso de dúvida, qual a lente escolher primeiro também, pode enviar para nós uma topografia. Soluções de algum problema que está tendo, está sendo difícil de resolver, também envia para nós. Esses são os canais de comunicação que está disponível, né? E tempo real, né? São especialistas que estão na indústria e estão dando apoio em tempo real. Muitas vezes o médico está com o paciente na frente e está nos consultando, né? E temos a resposta imediata. Para completar o treinamento, eu gostaria muito que vocês entrassem posteriormente neste link que a gente vai disponibilizar para vocês, que nele contém muitas informações. Tem o guia de adaptação completo sobre as lentes corneanas e tem também o guia de adaptação das lentes Rosca 2XL. No caso, tem vídeos também com orientação. No momento está em inglês, mas estamos fazendo a tradução para também deixar em português, mas está disponível para todos. Importante, a Medfacus fornece exclusivamente as lentes de contato para o médico oftalmologista. Esta é uma política comercial de apoio em defesa dos interesses da classe oftalmológica. Muito obrigado a todos pela participação. Estarei disponível também para responder as perguntas e passo a sequência para o Dr. Rodrigo Godinho. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Godinho. Queria dar boa noite a todos os colegas aí, dizer que é uma honra poder estar aqui dividindo com vocês esses espaços aqui, a gente poder estar dividindo um pouco da nossa experiência, oportunidade de, obviamente, aprender também muito, falando um pouco para essa empresa que a gente tem muito orgulho de ter como uma empresa parceira do médico, exclusiva do médico, então é sempre muito bom poder ajudar e, enfim, a difundir o conhecimento da lente de contato. Então, espero que todos tenham um aproveitamento muito bom desse webinar, que a gente tire todas as dúvidas e mãos à obra. Bom, eu fui convidado para fazer a apresentação de casos clínicos de lente Rosicá, né? Eu tenho uma apresentação aqui de 3 casos,
será um ceratocone mais simples, um ceratocone avançado e uma adaptação em córneas irregulares, onde a gente vai ter oportunidade de demonstrar para vocês toda a versatilidade dessa lente, toda a variação de parâmetros que ela nos proporciona para a gente buscar uma adaptação mais anatômica, mais perfeita, que respeite melhor a fisiologia do olho do paciente, promovendo conforto e boa acuidade visual. Essa é a magia das lentes fusicais, né? Eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais a respeito do ceratocone, não estou aqui para ensinar isso para ninguém, mas apenas umas considerações que a gente faz que na verdade nos facilitam muito durante a apresentação, né? Durante a adaptação. O ceratocone, ele é o afinamento e protrusão da córnea. O interessante para as lentes de contato, hoje em dia a gente já nem trata mais o ceratocone em termos de adaptação como córneas irregulares. Por quê? Exatamente porque ele apresenta regras eficazes para a escolha da lente de teste, uma vez que ele demonstra uma certa previsibilidade no padrão fluorescente, uma certa regularidade. A gente tem lentes muito apropriadas para esse tipo de adaptação. Então, ele tem uma previsão e as regras costumam ser muito eficazes para a gente poder escolher a lente de teste. A gente vai apresentar isso durante os casos clínicos. Mas é importante salientar que quanto maior e mais centrada for a ectasia, muito provavelmente maior será o diâmetro da lente de teste maior será o diâmetro, provavelmente, da lente definitiva, né, que ficará a adaptação, porque maior a minha chance de recobrir eixo visual, recobrindo a ectasia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que se eu tenho uma ectasia muito descentrada, a adaptação de uma lente de diâmetro muito pequeno pode fazer com que no eixo visual o paciente veja a borda da lente e não a sua zona ótica, promovendo desconforto visual. Então não adianta nada a adaptação estar bem feita, bem adaptada, respeitando a fisiologia do paciente através da troca lacrimal, se eu tenho uma lente muito descentrada e isso promove algum tipo de desconforto visual. O que a gente busca na adaptação de lente para ceratocone, como uma adaptação padrão, uma adaptação satisfatória? A rarefação apical, ou seja, quanto mais próximo a minha lente estiver do ápice dessa ectasia, sem promover toque agressivo, né? Então, quando eu estou fazendo a adaptação, eu busco aquela rarefação de fluoresceína no ápice da ectasia. Eu tenho que ter funcionamento de bomba lacrimal, ou seja, eu tenho que ter uma troca lacrimal eficiente para fazer com que a minha lente interfira menos na oxigenação corneana e, para tanto, eu preciso ter curva periférica 360 graus no olho desse paciente, né? A curva periférica, que é responsável pelo levantamento da borda, ela é quem me promove o conforto, uma vez que eu tiro a borda do atrito com a córnea, então ela me promove o conforto ao paciente, e o funcionamento da bomba lacrimal, uma vez que debaixo dela acumula-se lágrima, e com o ato do piscar eu vou bombear essa lágrima acumulada na periferia da lente, promovendo a troca daquele filme lacrimal persistente entre a lente de contato e a córnea do paciente. E, obviamente, como eu já disse, deve recobrir todo o eixo visual. Isso são os quesitos que a gente busca para uma adaptação satisfatória. Indo direto ao caso, o primeiro caso é uma paciente de 32 anos, do sexo feminino. Essa paciente nunca usou lente, teve um diagnóstico recente de ceratocone há 2 anos. Ela chegou ao consultório com uma visão, obviamente, insatisfatória com os óculos, nunca usou lente por questões financeiras e nada mais significativo. A refração dela, uma refração de -2 com -1,25 a 45 no olho direito, uma visão de 20/25. No olho esquerdo, uma refração de -2,25 com -4 a 160, já uma acuidade um pouco pior, de 20/40. E a ceratometria dela é essa aqui no nosso lado direito. E o que interessa para a gente na adaptação de lentes especiais para ceratocone, a gente já não fala mais em K, que é o meridiano mais plano da córnea, mas sim em K médio. Ele vai ser o norte para a escolha da nossa lente de teste, né? Adaptação em ceratocone com lentes especiais, a regra da Fusicard seria um K médio igual ou superior a 7, a gente coloca a lente no K médio, a nossa primeira lente de teste, e um K médio inferior a 7, a gente vai reduzir 0,2 do K médio, quando a gente está falando em milímetros de rádio. Ou seja, o meu K médio aqui é de 46,25 ou 7,30, né? E a minha adaptação
a minha primeira escolha será uma lente de 7,30, enquanto que o meu K-médio do olho esquerdo é um K-médio de 48, eu vou escolher uma lente que é o 700, eu vou escolher uma lente próxima desse K-médio também, porque os dois K-médios estão iguais ou superiores a 7, tá? Bom, apenas numa tela para a gente poder fazer o comparativo entre a topografia desse paciente, da córnea desse paciente, e a sua biomicroscopia. O único detalhe importante é que no olho esquerdo, a presença desse pterígio grau 1, enfim, pterígio nasal, muito provavelmente a gente não tem nenhum tipo de implicação na adaptação da lente, a não ser que a gente finalize numa lente de diâmetro muito grande, que pode correr o risco de tocar esse pterígio e gerar algum tipo de desconforto. Desenvolvendo a adaptação do olho direito, como eu falei para vocês, nós temos um K-médio de 46,25, que corresponde a um K-médio de 7,3 de milímetros de raio. E a gente, como trabalha lentes Rosicas, expressando a curvatura, curva base da lente em milímetros de raio, a nossa escolha vai ser pela lente 7,30, uma vez que o nosso K-médio é acima de 7. Então, a gente escolhe a lente no K-médio. A primeira adaptação foi essa lente aí no olho direito, primeira lente de teste. Você vê que eu tenho uma curva base satisfatória, eu não tenho um toque agressivo no ápice do cone, eu tenho um excesso de periférica desta lente e a lente descentrada lateralmente, né? Ela está tendo uma tendência ao movimento temporal, a uma lateralização temporal, de modo que essa lente pode gerar algum tipo de desconforto visual. Isso aqui está ruim? Está péssimo? Não, mas a gente tem que trabalhar para a gente tentar melhorar um pouquinho. Tem funcionamento de bomba lacrimal, tem uma lente relativamente centrada no seu sentido vertical, mas descentrada horizontalmente, e isso não está muito desejado. O que eu faço para melhorar uma lente dessa aqui? Bom, enfim, se eu tenho um excesso de periférica e eu estou um pouco receoso desse toque no ápice do cone, obviamente eu vou aumentar a curvatura dessa lente, ou eu posso trabalhar numa periférica diferenciada. Então, eu tenho as duas opções aqui embaixo. Eu tenho a lente na curva base, que eu gostei, a 7,30, com uma periférica reduzida. Você vê como essa lente me permite fazer vários tipos de operações para melhorar a adaptação. Nessa adaptação aqui, eu já atingi uma lente um pouco mais, vamos dizer assim, satisfatória, ela está um pouco mais centrada, ainda com troca lacrimal, vejo o funcionamento da bomba lacrimal superiormente, à medida que o paciente pisca, você consegue perceber a renovação lacrimal, mas eu também tenho a opção, se eu não tenho as caixas com a lente com acabamentos especiais, com mais periférica e menos periférica, de apertar essa lente um pouco e ver se eu busco uma adaptação mais satisfatória. Bom, enfim, quando a gente faz uma comparação desses 3 vídeos, eu tenho 3 lentes eficazes, 3 lentes boas. Tá? Ou seja, nenhuma das 3 adaptações estaria totalmente errada. A impressão que eu tenho é que a lente do exemplo número 3, a 720, ela está uma lente mais centrada no meridiano horizontal, também permitindo um bom recobrimento do eixo visual e uma boa troca lacrimal, né? Então, nesse caso, eu particularmente escolheria a lente de curvatura 7,20 Rosicá 2 de borda standard, né? Sem elevação de periférica ou redução de periférica. Tá? Para a gente desenvolver o olho esquerdo, a gente tem um K-médio de 7,04, ou seja, é um ceratocone um pouco mais avançado neste olho. Escolhemos a lente 700 e eu estou com essa adaptação. O primeiro passo é a escolha da curva base. A minha curva base está próxima da perfeição aqui, ou seja, eu vejo o first apical touch, à medida que o paciente pisca, a lente mobiliza, eu vejo o ápice do cone, mas eu não tenho um toque agressivo, eu tenho um acúmulo de lágrima muito eficiente debaixo dessa lente, entre a lente e o ápice do cone, mas eu tenho um pouco menos de periférica no meridiano horizontal. Veja, eu tenho um pterígio nasal, isso pode estar transformando a minha córnea numa córnea um pouco mais plana no meridiano horizontal e fazendo com que eu tenha uma menor quantidade de periférica no meridiano horizontal. Note que o fato da periférica ser menor no meridiano horizontal não quer dizer que essa lente não tenha periférica. Ela tem uma diferenciação na periférica no meridiano vertical, né? Ou seja, às 12h06, e um pouquinho menos de periférica no meridiano horizontal, às 3h09, né? Mas ainda tem uma periférica eficiente. Se eu quisesse melhorar essa periférica, eu só tenho 2 caminhos. Ou eu aplano essa lente, ou eu peço ela com mais periférica, né?
eu aplanando a lente, eu corro o risco de gerar um toque mais agressivo no ápice do cone, e às vezes eu poderia trabalhar apenas a periférica. Então, eu estou botando uma lente na mesma curva base, que eu gostei, com uma elevação da periférica, né? Então, aqui está o vídeo. Eu não tenho uma lente mal adaptada, está uma lente muito boa. Realmente, eu melhorei a minha periférica, mas eu também causei um excesso ainda maior na periférica vertical. Está uma lente ruim? Claro que não. Está uma lente também muito boa, né? Não vou falar de conforto, porque aí vai variar muito de paciente para paciente, mas tanto a primeira lente quanto a segunda, elas não apresentam um toque agressivo da periferia da lente na córnea do paciente. Então, provavelmente são duas lentes muito confortáveis. Mas eu poderia também testar uma lente mais plana, uma 710, né? Se eu não tenho a caixa com a lente com mais periférica, eu poderia aplanar um pouquinho, tentando melhorar a minha adaptação, a minha periférica às 3-9 horas do primeiro exemplo superior. Eu penso que essa lente aqui tem uma tendência de ser uma lente mais instável, eu tenho sim uma melhora da periférica, uma curva base que não está ruim, mas se eu tivesse que escolher, acho que outras pessoas poderiam fazer outras escolhas. Olha como quando eu mobilizo a lente, vocês notem ali que ela tem uma rarefação mais significativa no ápice do corpo, que é uma lente de curva base mais plana. Mas neste caso específico, eu escolhi a lente de 700, do primeiro exemplo mesmo. Então, eu terminei essa adaptação numa lente no olho direito a 720, diâmetro 8.7, uma lente de dioptria menos 2, e o paciente ficou 20/20. Né? E no olho esquerdo, eu escolhi a primeira lente de teste, a 700, diâmetro também 8.7, a lente menos 3, e o paciente também atingiu 20/20. Então, você tem uma adaptação simples, em um ceratocone simples, muito comum, uma adaptação muito satisfatória e que você consegue perceber como a regra é, de fato, eficaz para a escolha da primeira lente de teste. Eu precisei mudar muito pouca coisa para atingir a minha lente ideal, né? Passando para um segundo caso clínico, lembrando que nós teremos uma sessão de perguntas e respostas no final das apresentações dos casos, então quem tiver alguma dúvida, embora não possa perguntar agora, no final nós vamos ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas. O segundo caso clínico, paciente 25 anos, masculina, era usuário de gelatinose tórica, veja só, né? Vamos avaliar essa ceratometria e imaginar que um cara desse usando uma lente gelatinosa tórica, obviamente que ele apareceria no consultório com a visão satisfatória com os óculos ou com lente gelatinosa tórica. Veja só a sua refração. O olho direito ele tinha menos 13, com menos 7,5 a 75, e com esta refração ele atingiu uma visão de 20/400. No olho esquerdo, menos 6,5, com menos 2,5 a 125, já uma visão mais satisfatória de 20/30, ou seja, esse paciente está monovisão, né? Ele está utilizando apenas a visão do olho esquerdo, a bidicor do olho direito. A qualidade visual dele também deve ser bem satisfatória no olho esquerdo, porque ele tem, de fato, um ceratocone também no olho esquerdo, embora ele seja um ceratocone menos avançado. O olho direito está lá, 57/64, um K-médio de 60,75, que corresponde a um K-médio de 5,59 milímetros de raio. No olho esquerdo, um K-médio de 46,25, que é 7,33 milímetros de raio. Aqui a gente tem também a avaliação da topografia com a biomicroscopia, chamando a atenção para a gente apenas no olho direito, essa cicatriz de Drops, essa lubécula central, né, com um leucoma ali, ele tem uma baixa de visão muito significativa por causa dessa opacificação, e a gente sabe que a lente de contato rígida promove uma qualidade visual, não só a acuidade visual, mas uma qualidade visual muito mais satisfatória para adaptação nesses casos, né? Então, desenvolvendo a adaptação do olho direito pela regra, um K-médio de 5,60, que é inferior a 7, eu teria que reduzir 0,2 do K-médio, essa seria a minha primeira lente de teste. E a lente que está ali no olho do paciente. Escolhi a primeira lente, você vê que a gente tem um toque agressivo no ápice do ceratocone, né? Uma adaptação em termos de curva base insatisfatória, né? Eu não estou gostando, eu estou tendo um toque bem mais agressivo, então a minha tendência é aumentar a curvatura dessa lente. Eu gosto muito de balizar o meu teste. Se eu estou vendo uma lente plana, eu, ao invés de ir curvando ela passo a passo, né, da 5,40, passar para 5,30, para 5,20, eu já gosto de balizar o meu teste. Se eu estou vendo uma plana, eu quero ver logo uma apertada, para eu saber que eu estou entre um e outro. Então, eu dou passos mais agressivos.
No caso, eu já fui para uma lente 5:10, que ela é bem mais curva. Diga de passagem, na caixa de prova padrão da lente Rosicá, essa seria a lente mais curva da caixa de teste. E na hora que eu faço a adaptação dessa lente, eu tenho uma bolha central, uma lente presa, permitindo pouca troca lacrimal. Eu preciso tirar essa bolha para eu fazer a leitura da minha curva base e a sua relação com a ectasia do paciente. Quando eu tiro a bolha, eu vejo que eu não estou com uma curva base insatisfatória. Vou montar o vídeo para que a gente possa ver, tá? Mas eu estou com uma adaptação em termos de curva base bem satisfatória nesse olho direito aqui do paciente. Olha, aí a gente parte para a avaliação secundária, que seria a avaliação de acabamentos, no caso aqui a periférica dessa lente, ou seja, eu gostei da base, veja como eu tenho um tratamento da ectasia bem mais satisfatório, mas uma lente ainda assim sem periférica, né? Olha lá, uma lente ainda assim sem periférica. Bom, essa é a grande magia da lente Rosicá. Se eu escolhi uma curva base e a minha lente está sem periférica, eu consigo fazer uma variação do parâmetro determinado periférica para que eu atinja uma adaptação mais satisfatória. Nesse caso aqui, se eu gostei da lente 5:10, eu teria que colocar a lente 5:20, né, para eu botar primeiro uma lente mais plana, para ver se eu aplanando a curva base, eu consigo melhorar a minha periférica. Na hora que eu coloco a lente 5:20, eu volto a ter um toque mais agressivo no ápice da ectasia. Olha lá para vocês verem, né? Ali quando eu injeto flúor, eu tenho aquele livramento, mas à medida que o paciente pisca, ele expulsa aquela flúor debaixo da lente e volta a ter um toque mais agressivo. E não melhorei significativamente a minha periférica. Então é isso que eu estava falando sobre a magia dessa lente, porque eu tenho a opção de, determinada a minha curva base, que é a 5:10, eu pedir a 5:10 com uma periférica elevada. E a minha adaptação ficou assim. Infelizmente o vídeo tem dado umas pausadas aqui, mas eu acho que não vai comprometer a avaliação. Olha só como é que eu tenho uma lente de curva base satisfatória, né? E uma periférica bem melhor, permitindo troca lacrimal, provavelmente uma lente muito mais confortável, recobrindo o eixo visual, ainda que com uma localização inferiorizada. Eu estou voltando o slide aqui só para a gente poder ver o último vídeo, ele está pausando um pouco aí, mas enfim, dá para a gente ver uma adaptação bem satisfatória com essa lente de 5:10 com uma periférica elevada, 5:10 mais P, né? Bom, enfim, desenvolvendo o olho esquerdo, a gente tinha um K-médio de 7,30, a gente escolheu a lente Rosicá no K-médio, porque é um K-médio superior ou igual a 7, então a gente coloca a lente no K-médio. Coloquei a lente 7,30, bom, enfim, estou com uma adaptação que não me permite muita passagem de lágrima entre a curva base e o ápice da ectasia, ela não está uma adaptação extremamente satisfatória, um excesso de periférico, um excesso de mobilidade. Para melhorar essa adaptação, obviamente eu teria que apertar essa lente. Então, seguindo aquela linha de balizar um pouquinho o meu teste, eu dou uma 7,30, eu pulei logo para uma 7,00. A adaptação ficou mais satisfatória, mas ainda tem uma lente com excesso de mobilidade. Eu não vejo aquela concentração de flúor debaixo da lente, me permitindo uma segurança para ter certeza que ali não há um toque. À medida que eu injeto o flúor, eu tenho aquele livramento, mas rapidamente desaparece. A minha conclusão é que eu ainda estou diante de uma lente frouxa, né? Um detalhe para a gente comparar sempre a topografia, ou seja, o meu K-médio, que foi medido pela ceratometria, está fazendo uma avaliação do meu K-médio central. E a gente consegue notar pela topografia que eu tenho uma ectasia bem descentrada. Então, isso me leva a ver que eu ainda estou longe da minha curva base ideal. Então, eu mantive a minha tendência a apertar essa lente. Você vê que à medida que eu vou apertando, essa lente vai centralizando mais e vai acumulando um pouco mais de flúor inferior. Ela vai me dando uma impressão de eu estar melhorando, mas mesmo assim ainda tem pouca flúor entre a lente e a córnea, né? E como a minha ectasia é bem inferior, à medida que eu mobilizo a lente, você vê ela lá inferiorizada, eu acho que eu ainda estou diante de uma lente frouxa. Isso aqui exige um pouquinho de experiência, é um ceratocone mais avançado, uma ectasia muito descentrada. Então, quando a gente tem um comportamento muito irregular da lente, a gente tem que suspeitar que a gente está muito longe da curva base ideal. Eu apertei essa lente ainda mais um pouco. E, para nossa surpresa, a lente ficou desta forma
muito centrada, periférica 360 graus, um acúmulo de flúor, vou dizer para vocês que, né, não sendo uma lente testada, enfim, acompanhada, para a gente poder fazer uma escolha mais precisa, poderia achar indesejável, mas eu tenho um livramento do ápice total, eu tenho uma lente centrada, recobrindo o eixo visual, periférica 360 graus, permitindo troca lacrimal. Então, é uma córnea um pouco mais irregular e uma adaptação extremamente satisfatória, né? E provavelmente muito confortável e com conforto visual ao paciente. Então, esses dois casos, nós terminamos numa 5,10 com a periférica elevada no olho direito. Note que esse paciente era 24 centros nesse olho e com essa lente de menos 28,25, eu atingi a visão 20/20. Parece mágica, não é isso? Um detalhe importante é que a gente sabe que essa lente tem um diâmetro bem pequeno, né? E mesmo assim ela está uma lente centrada, recobrindo o eixo visual e permitindo um grande conforto visual a esse paciente. O paciente é um paciente exemplo aqui do consultório, porque o que ele teve de melhora visual é uma coisa incrível. Um paciente que emocionou a gente aqui. No olho esquerdo, a adaptação ficou por conta dessa lente Rosicá 2,660, de diâmetro 8,7-13. Ele também foi a 20/20 de visão e a adaptação ficou extremamente satisfatória, né? Uma lente bem estável, com movimento e permitindo troca lacrimal. Quando a gente vai falar em adaptações em córneas irregulares, eu desmembro um pouco as córneas irregulares do ceratocone. Por quê? Porque a córnea irregular ela não possui uma regra eficaz para a escolha da lente de teste. Ela tem esse forte apelo para essa prática de tentativa e erro, ou seja, colocar algo no olho do paciente que você acha que pode ficar satisfatório, e em cima disso você vai avaliar o que o olho do paciente está te pedindo para você fazer a alteração. Por isso que a gente precisa dominar muito bem a anatomia básica de uma lente de contato, e por isso que a gente precisa dominar muito bem o produto com o qual a gente está trabalhando, para a gente saber quais são as grandes variações de parâmetros que a gente pode fazer, combinar para a gente personalizar a lente para o olho desse paciente. A gente deve sempre interpretar a topografia, os padrões topográficos, para nos ajudar um pouquinho na escolha, mas a gente deve lembrar que topografia não determina lente de teste, tá? Por quê? Porque a topografia pode me dar uma impressão muito ruim, mas ela não me permite aferir função palpebral, qualidade de filme lacrimal, sensibilidade do paciente, outros fatores que influenciam na adaptação e que podem fazer uma córnea muito irregular, com uma ectasia muito descentrada, ficar muito bem resolvida com uma lente, às vezes, de diâmetro pequeno. Mas a tendência é esta. Quanto maior e mais descentrada for a irregularidade, maior a chance de finalizarmos a adaptação com uma lente de diâmetro grande. Então, assim, para a gente finalizar a adaptação numa lente de diâmetro grande. Mas a nossa sequência sempre parte de lentes corneanas. Nós somos médicos, precisamos nos preocupar com a saúde do paciente em primeiro lugar, e a gente sabe que não se comparam as lentes corneanas com as lentes corneoesclerais, com lentes esclerais. Então, nosso primeiro passo nessa sequência é lentes corneanas, para depois a gente pensar em corneoesclerais, para depois pensar em piggyback, para depois pensar em lentes esclerais. Nesse sentido, a gente consegue ver, inclusive pela apresentação das indicações da lente, isso que eu acabei de falar. A gente sabe que a lente Rosicá 2 padrão e que a lente Rosicá 2 NC, para níquel-cone, elas estão mais indicadas em cones centrais e ectasias menores, né? Cones mais centrais e ectasias menores. Por quê? Porque o diâmetro é pequeno, então eu teria que trabalhar nessas situações. Se eu tenho um cone muito descentrado ou muito grande, a tendência da minha lente ficar descentrada e o paciente ficar vendo a borda da lente, como eu já falei, é muito grande. Olha para você ver nas outras topografias que, à medida que eu vou tendo ectasias maiores e ectasias mais descentradas, eu vou aumentando o diâmetro da minha lente de teste, né? Então, a Rosicá PG, que é para pós-transplante, a IC para córneas irregulares, e a lente Rosicá XL, que é a córneo-escleral, né? Que possui esse tríplice apoio do ápice do cone, limbo e esclera. Bom, o que a gente busca numa adaptação de córneas irregulares? Primeiro, lembrar que as córneas irregulares nos proporcionam padrões de adaptações irregulares. Então, não adianta nada eu ir diante de um caso de uma córnea irregular e ficar buscando aquele padrão de livro,
aquela figura perfeita, aquela lente que você só vê em slide de aula e livros didáticos, né? Ou seja, você no seu dia a dia do seu consultório, você vai buscar um padrão de adaptação ideal para cólias regulares, é uma lente que proporcione troca lacrimal, porque aí eu tenho segurança no uso, sei que essa lente vai interferir pouco na saúde da córnea desse paciente, evitar os toques excessivos, lembra que eu estou botando evitar toque excessivo, nem sempre é possível você evitar todo tipo de toque, e por isso que eu boto aqui entre parênteses avaliar a tolerância desse toque. Por quê? Porque às vezes eu tento melhorar uma adaptação de todas as formas, não consigo livrar aquele toque, eu peço o paciente às vezes para ficar o dia inteiro com a lente no olho, avalie ele no final do dia, veja se ele teve alguma ceratite, se ele desenvolveu algum tipo de intolerância àquilo ali. Porque se não tiver, a gente precisa lembrar que para a gente ver um menisco, a gente vê a fluoresceína no nosso menisco lacrimal, no nosso filme lacrimal persistente, a gente precisa ter um filme lacrimal de no mínimo 25 micras. Então, abaixo de 25 micras não significa que eu tenho um toque verdadeiro e eu não vou estar vendo fluoresceína. Então, é importante a gente, numa adaptação de uma córnea irregular, avaliar essa tolerância a esse toque. O que a gente evita é aquele toque excessivo, aquilo que você tem certeza que é um toque, que aquilo ali pode trazer problema ao paciente. Outra coisa que a gente evita, acúmulos excessivos, acúmulos de lágrima excessiva entre a lente e a córnea. Né? Principalmente, isso é demonstrado principalmente pela presença de bolhas presas. Aquelas bolhas que, à medida que o paciente pisca, elas não saem debaixo da lente. Então, essa bolha indica que você está tendo uma troca lacrimal ineficiente, você está tendo um acúmulo de lágrima muito grande e que provavelmente essa córnea vai sofrer por esse acúmulo sem troca. Né? E, obviamente, recobrir eixo visual. E por isso que ela tem aquela tendência de quanto maior a irregularidade, quanto mais descentrada a irregularidade, maior será o diâmetro da minha lente final, maior a tendência de eu trabalhar uma lente de diâmetro final. Esse caso é um caso que eu gosto bastante. Por quê? Porque isso traz um pouco de discussão filosófica da nossa profissão. Eu não estou aqui para demonizar nenhum tipo de procedimento em córnea, seja ele uma refrativa, seja ele um anel ou um transplante, mas dizer que, obviamente, todos sabem disso, mas nem todos praticam isso, que a gente precisa ter muito critério na indicação dos procedimentos, né? Eu não, é lógico que eu tenho, de fato, no meu consultório uma amostra muito viciada, porque eu só pego as complicações dos procedimentos, então eu não estou aqui, de fato, para demonizar procedimento nenhum, mas os insucessos acabam caindo na mão da gente. Olha este caso, por exemplo, um paciente de 29 anos masculino, era paciente do papai, Dr. Kleber Godinho, e usuário de lente rígida gaspermeável, no caso ele usava uma lente asférica, que era HR da Medfacus. Sua última troca de lente tinha sido em 2014 e ele estava totalmente satisfeito. Olha a refração desse paciente. Menos 4,75, menos 4,50, enxergava 20,25 de óculos. Com menos 1,5, com menos 3 a 120, 20,20 do olho esquerdo. Né? Ele tinha uma ceratometria indicando mesmo uma tendência ao ceratocone, mas uma adaptação de uma lente simples, uma adaptação barata, uma adaptação descomplicada, e ele tinha uma visão perfeita de 20/20 nos dois olhos. Essa era a topografia dele anterior, né? A intervenção. Esse paciente tinha uma adaptação de aproximadamente R$ 1.500 na época, que a gente cobrava naquela época para esse tipo de adaptação, ou seja, uma adaptação de uma lente simples e uma córnea especial. Olha que detalhe interessante que eu quero chamar a atenção para vocês que eu falei lá atrás. Topografia não define lente de teste. Uma topografia dessa aqui, todo mundo já poderia partir adaptando uma lente Rosicai, e a gente sempre testa uma lente esférica, depois uma asférica, para a gente fazer essa escadinha. À medida que o caso vai complicando, a gente vai complicando a lente também. E sempre seguir, então, essa sequência do teste, né? Nunca passar o carro na frente dos bois. Mas nós estamos aqui para falar de lentes Rosicais, e esse paciente mudou de plano em 2016, passou aos cuidados de outro colega que indicou a anel epistromal. Mais interessante isso aqui, que acontece com alguma frequência, que foi indicar o anel na promessa dele ficar livre da lente de contato, ficar livre do óculos. Ou então uma boa visão com óculos. O resultado foi totalmente insatisfatório, o paciente estava extremamente infeliz, foi indicado para ele lente escleral, inclusive passaram o orçamento para ele da lente escleral de R$ 5.000, o paciente que foi indignado voltou ao meu departamento em consulta particular. Perdeu o convênio, largou a gente pelo convênio, voltou em consulta particular. E eu chamo a atenção para isso aqui, indicado lente escleral, ou seja, só de ter visto um olho mais sensível, pós-anel, que a gente sabe que é uma adaptação desafiadora, né, e uma córnea irregular,
já indicaram logo uma lente escleral para ele, que é uma lente às vezes mais cara, enfim, né, exige muito mais cuidado para acompanhamento desse paciente, então coloca ele muito mais em risco do que uma lente corneana, e já foi de fato indicado uma lente escleral para ele. A gente tem visto que isso é muito comum, né? Ou seja, o surgimento das lentes esclerais são um baita recurso terapêutico para o nosso dia a dia do consultório, tem transformado um monte de gente que tem às vezes preguiça ou não quer saber de lente de contato corneana a achar que vai resolver qualquer caso com lente escleral. Então, a gente vê isso com um pouco de cuidado. Eu queria deixar esse tipo de mensagem aqui também. O detalhe, e eu faço esse comparativo, olha só, era paciente nosso, usava uma lente comum, totalmente satisfatória, com custo de R$ 1.500. Em 2018, foi quando ele voltou ao nosso consultório, estava totalmente insatisfeito, não conseguiu renovar a CNH, com indicação de lente escleral e buscando relatório para judicialização contra o colega. De um custo de adaptação, eu falei R$ 5.000, desculpa, eu falei errado, passar para ele um orçamento de R$ 4.500 para adaptação. Tá? Olha a refração desse paciente antes e olha a refração desse paciente depois. Olha a acuidade visual desse paciente antes de óculos, olha a acuidade visual desse paciente depois. Esse paciente não conseguiu tirar a carteira com óculos que prescreveram para ele. Ele teve uma piora do astigmatismo no olho direito. Enfim, ele não teve benefício com a implantação do anel. De novo, estou dizendo, viu, gente? Não estou demonizando o procedimento. Não está aqui, não é meu papel fazer isso, mas às vezes um procedimento mal indicado gera uma insatisfação muito grande no paciente. Né? Tudo bem indicado tem a sua aplicação. A sequência de teste é sempre essa, né? Lente rígida esférica, asférica, dupla face super, para depois pensar nessas multiasféricas, enfim. A topografia dele antes do anel era essa que vocês já viram. Em 2014, 2018, ele voltou com essa indicação de lente escleral com essa topografia, né? Ou seja, um caso muito mais desafiador para adaptação de lente do que o caso acima, com certeza. Mas, conforme eu falei, a gente segue sempre aquela sequência. Lógico que eu pulei as etapas aqui para vocês das adaptações de lentes esféricas e asféricas e selecionei apenas aquela que foi definitiva, no caso, a Rosicard. Como eu tenho uma ectasia um pouco mais descentrada, eu não tenho muita regularidade nessa córnea, eu optei pela lente Rosicard 2PG. No caso aqui, eu escolhi uma lente 820, né? Enfim, o que me fez escolher essa lente é uma avaliação da topografia, né? Em cima daquela curvatura original da média periferia da córnea dele. Então, enfim, é aquilo que eu te falei, prática de tentativa e erro. Coloca qualquer coisa no olho do paciente, avalia como ficou, vê o que o olho está te pedindo para variar, conheça o produto com o qual você está trabalhando para saber o que você tem de opção para variar e melhorar aquela adaptação. Fiz essa adaptação da lente 820, achei que essa lente estava tocando muito o centro dessa córnea, ou seja, eu estava longe ainda da minha curva base ideal. Fiz um aperto significativo, ou seja, da lente 820 eu fui para 780, ainda numa lente Rosicard PG. Eu tenho uma leve melhora desse livramento central, mas vocês podem acompanhar ali que no arco do anel eu ainda apresento um toque agressivo. Então, eu continuo achando que eu estou longe ainda da minha curvatura ideal. Eu apertei essa lente para 7,60 e eu já tive uma adaptação um pouco mais satisfatória. O que está faltando nessa lente para mim? Olha, eu tenho um menisco lacrimal persistente entre a lente e a córnea. Não vou dizer que está ideal, lembre-se, adaptações em córneas regulares, padrões irregulares de adaptação. Então, mas eu tenho uma lente centrada, eu tenho uma lente com movimento, eu tenho uma lente evitando toque excessivo, mas eu tenho ainda uma lente com pouca periférica, permitindo pouca troca lacrimal. Eu apertei essa lente mais um pouco, eu estou, lógico, queimando algumas etapas para vocês aqui, mas eu apertei essa lente mais um pouco, ela ficou muito sem periférica e eu finalizei numa lente com a periférica duplamente elevada. Então, eu tenho uma lente com uma periférica duplamente elevada e uma curvatura de 7,40. Olha que adaptação perfeita. Ah, doutor, mas essa lente está um pouquinho centrada interior. Lógico que está, é uma córnea irregular. Agora, eu estou recobrindo o eixo visual. Olha a minha bomba lacrimal funcionando ali em cima, gente, foi perfeito. Olha embaixo também a troca de fluoresceína. Vou voltar esse vídeo aqui para que a gente possa acompanhar melhor. Mas veja como essa última adaptação está muito satisfatória. Eu tenho uma lente recobrindo o eixo visual, confortável para o paciente, dando ótima visão, permitindo troca lacrimal. É isso que eu busco, uma adaptação de córneas irregulares.
E o que me permitiu atingir esse tipo de adaptação foi exatamente os recursos que a gente encontra nas lentes Rosicar, uma Rosicar PG de 740 com a periférica duplamente elevada. E ficou muito bom. O olho esquerdo, eu lembro que no dia eu até quis colocar a mesma lente nos dois olhos, mas eu não tinha duas 820 da Rosicar PG, eu coloquei a 800 nesse olho aqui, né? O olho esquerdo também apresentando um toque ainda significativo, principalmente ali na região do arco do anel, onde o anel foi inserido, né? Então eu tenho um toque, essa lente ainda não está satisfatória, eu apertei ela já bastante, fui para uma 760, houve alguma melhora, mas não resolveu tudo ainda. À medida que eu vou apertando a lente, a tendência é que ela vá perdendo a periférica, né? Um raciocínio lógico, quanto mais apertada a lente, menos periférica ela tende a ter. E eu pulei para uma 720, 740, né? Eu já dizer a vocês que eu gostei um pouco mais. Olha só, como a lente perdeu totalmente a periférica, eu não consigo fazer uma avaliação muito decente da curva base. O ideal seria a gente injetar um pouquinho de flúor ali para a gente fazer uma leitura da curva base mais satisfatória. Mas se eu não estou tendo entrada de lágrima, né, porque eu estou sem periférica, eu voltei um pouquinho mais essa lente para ver se eu melhorava um pouco a periférica. Gostei da curva base dela, mas permaneci sem periférica. Então eu botei uma lente 740 com mais DP, ou seja, nos dois olhos eu terminei na mesma lente e essa adaptação também ficou perfeita. Então, nós finalizamos esse caso com essas duas lentes, né? Em 2018, o paciente com implantação do anel ficou com uma 740 mais periférica duplamente elevada, visão de 20/20, e no olho esquerdo também uma 740 com a periférica duplamente elevada, também uma visão de 20/20, ou seja, uma adaptação extremamente satisfatória. Então, essa é a magia dessas lentes multiasféricas, no caso da lente Rosicar, multicurvas, né? Que seria essa grande variabilidade de parâmetros que me permite buscar uma lente mais adequada para cada olho de cada paciente em questão. Eu consigo fazer uma combinação desses parâmetros para eu ter uma adaptação cada vez mais precisa e cada vez mais personalizada para cada paciente. Então, é o meu entusiasmo de poder estar aqui apresentando para vocês um produto que revolucionou o nosso consultório, a nossa abordagem em pacientes de cólias irregulares e de ceratocone, né? De maneira que a gente sabe o quão significativo isso é na vida dos pacientes. Então, eu queria agradecer muito a vocês esta apresentação, a possibilidade de estar aqui pedindo um pouco do conhecimento que a gente tem ali da vida, né, da experiência que a gente adquiriu com o convívio aqui com o Kleber Godinho, papai, e poder dividir isso com vocês e, obviamente, a oportunidade que eu terei agora nessa sessão de perguntas e respostas de aprender muito também com vocês. Aproveito para convidar todos para o Simpósio Internacional de Miopia que a Soblec está realizando lá em Curitiba, dia 3 e 4 de abril. Gente, é fantástico, a gente sabe que a miopia se tornou o assunto aí do momento a ser discutido e vai ser um simpósio apenas para destrinchar, para esgotar o assunto miopia em apenas 2 dias. Vocês não deveriam perder essa oportunidade. Obviamente, também aproveitar o espaço para convidar todos vocês. O slide ainda é antigo do curso do ano passado. Esse ano já é a 24ª edição do curso Kleber Godinho. Será de 8 a 12 de outubro, no Hotel Mercury, aqui em Belo Horizonte. A gente aproveita para fazer o convite a todos vocês. É isso que eu tinha a dizer. Queria agradecer a participação e o espaço e dizer que estou aqui à disposição para debater com vocês. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Cristiano Morley, sou coordenador de marketing da Medifacos. Estarei com todos agora nessa terceira etapa do webinar de Rosicar 2. Agradeço inicialmente a todos os participantes que estão conosco, principalmente até esse momento. Nós temos uma participação muito boa, temos mais de 60 pessoas participando. E gostaria de agradecer ao Dr. Rodrigo Godinho, do IOBH, uma excelente apresentação aqui dos casos clínicos. Agradeço também ao Klaus Stefan, aqui da Medifacos, ele é gerente de treinamento e aplicação e produto. E hoje nós estamos com a Patrícia Flores, PhD, ela é Professional Educator Manicom Latam da Manicom. Então, nós estamos com grandes presenças aqui para essa etapa de perguntas e respostas. Temos já Rodrigo Godinho, Dr. Rodrigo Godinho, o senhor nos ouve?
Tô ouvindo, parece que meu áudio voltou aqui a aparecer para vocês aí. Muito bem, doutor Rodrigo, muito bem-vindo. Eu já falei muito e eu gostaria de passar para você, para o senhor agora, o senhor se apresentar, né? Realmente a palavra para o senhor neste momento. Não, enfim, né? A gente já fez aí a apresentação. São 3 casos distintos, né? O primeiro um ceratocone mais simples, o segundo um ceratocone mais avançado e o terceiro uma córnea irregular, com esse caso aí pós-anel, com adaptação bem satisfatória, né? Só fica o reforço mesmo aí do recado para todo mundo, para que quando a gente está fazendo adaptação em córnea irregular, a gente fica muito preso a essas imagens que, conforme eu falei ali na apresentação, nessas figuras de livro, né? Aquela adaptação perfeita, e a gente sabe que a gente, na hora que a gente está, de fato, trabalhando com a lente no dia a dia do consultório, a gente nem sempre atinge esse padrão. Então, a gente tem que buscar aquilo que a gente aceita como adaptação satisfatória, né? Então, as pessoas devem ter anotado isso daí. Então, enfim, buscar realmente uma lente centrada, uma lente permitindo troca lacrimal, uma lente confortável, e principalmente recobrindo o eixo visual, que eu acho que é uma coisa que passa um pouco despercebida aos colegas, né? E lembrar também que os vídeos ficaram bem comprometidos ali, os vídeos são ótimos, eles têm uma resolução muito boa, mas eles ficaram meio... eles foram pausados ali, né? Foi uma imagem meio pausada, então a gente não conseguiu avaliar a dinâmica, porque a gente precisa lembrar isso daí, né? Ou seja, a adaptação da lente, a gente não faz a avaliação por uma foto, né? A gente tem que ver pela dinâmica, porque às vezes a lente fica... o paciente para de piscar, fica com o olho aberto num determinado tempo e a lente pode descentrar, tanto superiormente quanto inferiormente, que é o mais comum, mas a gente tem que ver na dinâmica. A gente sabe que o paciente de lente em adaptação especial, principalmente, ele adquire reflexos condicionados quando ele quer enxergar uma coisa, geralmente ele pisca, né? Ou seja, aquele momento em que ele está trazendo a lente para o eixo visual. Então, isso é o mais importante, né? Uma lente que fica agarrada e descentrada, aí sim a gente tem uma adaptação insatisfatória. Então, eu acho que eu queria só dar essa reforçada nisso aí que eu falei. Acho que na hora que eu estava apresentando não dei o reforço, enfim, com a importância que ele tem, da gente fazer essa avaliação da dinâmica na lente, né? E desses padrões de lentes aceitáveis, né? Ou seja, não vamos ficar principalmente em córneas regulares, vamos ficar presos àquelas figuras de livro, não, que nem sempre a gente atinge a adaptação perfeita do jeitinho que a gente quer, né? A gente tem que, e a gente não pode privar o paciente da lente de contato, mas a gente sabe que em córneas irregulares é a sua grande solução, né? Quando não é a única. Então, a gente precisa ter um pouco de bom senso e acompanhar o paciente de perto para a gente aceitar, às vezes, aquelas adaptações que não estão totalmente ao nosso gosto. Acho que era isso que eu queria falar. Podemos já abrir a sessão aí de perguntas e respostas. Sim, já podemos abrir. Já temos até algumas perguntas. Antes disso, doutor, eu gostaria de registrar aqui, nós estamos agora com a participação da Patrícia Flores. Ela nos ouve, Patrícia? Sí, buenas noches, un saludo a todos, Cristiano, asistentes y un abrazo muy fraternal al doctor Rodrigo Gudiño. Excelente presentación. Outro para você, viu, Patrícia? Você sabe o quanto a gente gosta de você e é uma honra poder estar aqui dividindo esse espaço com você aqui. Tenho certeza que vou aprender com seus toques aí, viu? Eu aprendo de você. Excelente, excelente. Hoje, esse momento é um momento muito rico nessa terceira etapa aqui do webinar. Gente, vamos para as perguntas. Nós temos agora uma pergunta. Doutor, como escolher o diâmetro da lente neste último caso da lente de menos 28 DE? Escolher o diâmetro da lente? Isso. Só um minuto, deixa eu voltar para a pergunta. Só um minuto, vamos voltar para a pergunta anterior. Doutor, como escolheu o diâmetro da lente, neste último caso, da lente de menos 28 DE? A lente menos DP deve ser, né?
Provavelmente. Enfim, é porque teve o primeiro caso que eu apresentei de um ceratocone avançado, a lente finalizou numa menos 28 de dioptria, né? Então, eu não sei se às vezes podem estar confundindo aí um pouco com o último caso. Bom, enfim, o último caso, é claro que para a gente tem um tempo aqui de apresentação, né? Não tinha como eu desenvolver toda a adaptação. Esse paciente ficou 2 dias no nosso consultório. A gente finalizou os testes num determinado dia, sem definir a lente para ele. E no segundo dia é que a gente voltou a testar as lentes Rosicap PG. Então, ali eu fiz uma demonstração simplificada, né? Ou seja, eu cortei várias lentes que a gente colocou no olho desse paciente até a gente atingir aquela adaptação ideal. Olha, o que a gente tem como política em termos de diâmetro, por isso aquela escadinha que eu falei, né? Seguir sempre aquela sequência, porque o papai falava muito, né? Quanto menos plástico no olho do paciente, melhor. Então, a gente vai aumentando o diâmetro da lente à medida que o caso vai complicando e exigindo isso da gente, né? A gente sabe que lente grande, aquilo que eu falei em adaptações de córneas regulares, maior a minha tendência de recobrir o eixo visual, recobrindo também a equitasia do paciente. Então, a gente trabalha os diâmetros grandes para ir solucionando os problemas que vão aparecendo à medida que a gente vai adaptando. Mas, via de regra, é aquilo que eu falei, topografia não define lente de teste. Por que não define lente de teste? Porque eu não adapto uma lente apenas pela topografia. Eu tenho outros fatores que influenciam na adaptação, como função palpebral, qualidade de filme lacrimal, sensibilidade do paciente, que a gente não consegue aferir através do exame de topografia, né? E nem mesmo na biomicroscopia. A gente precisa, de fato, colocar uma lente no olho do paciente e avaliar o comportamento dela. Então, o colega, às vezes, pode não entender nada da lente de contato, mas se ele entender sobre a anatomia básica, conhecer o produto que ele está trabalhando, ele não soube escolher a lente de teste, mas ele sabe escolher o que ele precisa mudar para melhorar a adaptação, né? Então, o mais importante é a questão do diâmetro, é isso, sabe? Resumidamente, a gente tenta sempre adaptar uma lente menor, porque menos plástico no olho do paciente é o que a gente prefere, né? E a gente vai aumentando o diâmetro à medida que a adaptação vai complicando, né? À medida que o olho vai me pedindo o aumento do diâmetro. Eu sou da linha de que eu não defino a lente de teste pela topografia. Várias vezes eu peguei topografias aqui assustadoras e que você resolve com lente simples. Então, eu sempre tento aquela sequência, sabe? Eu nunca deixo de tentar. Eu mudo quando aquela lente, por exemplo, ela não se demonstra mais como uma solução para mim. Eu preciso buscar alternativas, né? Então, em termos de diâmetro, é basicamente isso que a gente faz. Ótimo, doutor. Agora, muito bom. Temos uma segunda pergunta, também direcionada ao senhor. Boa noite. Um prazer assistir uma aula do Dr. Rodrigo sobre os acabamentos. É possível solicitar em uma mesma lente periferia tórica e ACT? Olha, não, tá? Vocês podem até me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem aí, mas pelo que eu entendo, não é possível pedir periferia tórica e ACT. Mas o que eu quero chamar a atenção do colega também é que, embora a lente nos forneça essa imensidade de parâmetros, de variabilidade de parâmetros para a gente poder combinar no processo de personalização da lente para aquela adaptação em questão, eu sempre chamo a atenção de que a gente precisa, de fato, estar diante de um problema na adaptação para a gente querer pedir um parâmetro alterado para melhorar, né? Porque senão fica aquele excesso de zelo na adaptação, sendo que, de fato, você não está enfrentando nenhum problema. Por exemplo, a periférica tórica. Eu mostrei um caso na adaptação naquele pterígio, em que o colega poderia questionar, poxa, mas será que não precisava de uma periférica tórica aqui? Essa lente não ia ficar melhor? Eu esqueci de falar isso ali durante a apresentação. Mas fato é que eu não tenho que melhorar ali. Eu tenho periférica 360 graus, eu tenho menos periférica no meridiano específico, que é a horizontal. Mas eu tenho periférica 360 graus, ou seja, o funcionamento da periférica, que ela nada mais tem como função do que elevação da borda, proporcionando conforto ao paciente e funcionamento de bomba lacrimal, ele está presente naquela adaptação. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente deve evitar pedir variação de parâmetros muito excessiva. Eu estou vendo uma lente que eu não estou gostando, eu vou pedir ela com periférica, se fosse possível, eu pedir ela com periférica tórica e ACT. Né? É uma lente que vai vir muito diferente daquilo que você está vendo no olho do paciente. Então, assim,
eu sou das pessoas que defendem que você precisa, nessas adaptações desafiadoras, você ter um arsenal terapêutico muito completo, porque, de repente, você imagina que pedir uma mais periférica vai resolver a adaptação e não resolve, a lente vem muito diferente. É até por isso que a fábrica tem a política, né, de trocas e garantias, permitindo que a gente faça uma troca aí da adaptação, que, de repente, você pede imaginando que aquilo ali vai melhorar, e a lente vem muito diferente do que do comportamento que ela estava tendo no olho do paciente. Isso pode fazer, às vezes, errar, né? Fazer uma adaptação que estava legal, satisfatória, transformar numa adaptação insatisfatória. Então, eu pediria esse cuidado, né? Quando eu estou diante de uma adaptação que eu tenho que pedir variabilidade mais de parâmetros, eu geralmente dou um passo atrás, testo uma outra lente, aumento o diâmetro, mudo de uma Rosicá para uma Rosicá IC, PG, seja lá o que for, né? Do que eu ficar pedindo uma coisa muito diferente daquilo que eu estou vendo no olho do paciente. É só uma dica que eu queria dar nesse sentido. Perfeito, doutor. Mas se eu tiver falado bobagem aí a respeito da periférica tórica do ACT, eu não pediria, ou seja, eu não estou diante de uma lente que eu estou vendo, eu vou pedir ela com periférica tórica e ACT, mas se não me engano não é possível fazer. Perfeito. Nós temos, dando sequência nas perguntas, nós temos aqui uma terceira. Em adaptações pós-anel, você sempre inicia o teste com Rosicá PG? Já utilizou a Rosicá IC em algum caso pós-anel? Claro que já, claro que já. É aquilo que eu falei, o anel, o que aparece no meu consultório, geralmente é o resultado insatisfatório do anel, né? E fica também a ressalva da gente trabalhar bem a expectativa do paciente, porque às vezes o colega, na hora de fazer a cirurgia, vende para o paciente um sonho, o resultado às vezes satisfatório, mas que não é o sonho, vai gerar um paciente insatisfeito. Então, expectativa é tudo dentro do nosso consultório. Agora, então, assim, depende muito do padrão que eu estou avaliando ali, da lente que eu coloquei no olho do paciente, o que o olho está me pedindo. É claro que eu já fiz a adaptação de Rosicá IC em pós-anel, né, porque eu precisei buscar uma lente de diâmetro maior, recobrir melhor aquela ectasia, como eu também já fiz a adaptação de lente Rosicá 2 em anel. Né? Naquele caso específico, como eu já tinha testado Rosicá 2 e a lente tinha ficado muito descentrada, só para dizer o motivo de eu ter mudado para uma PG, quando eu coloquei a PG, eu consegui uma adaptação satisfatória, dentro daqueles quesitos que eu falo de uma adaptação satisfatória, e uma lente mais centrada, recobrindo o eixo visual. Mas eu já adaptei lentes maiores, né, pós-anel. A adaptação do anel talvez seja uma das adaptações mais desafiadoras do nosso consultório, que esse paciente ele volta com uma córnea bem mais sensível, uma córnea irregular, padrão irregular de adaptação. Então, a gente às vezes, é preciso lançar a mão dessas lentes ultra especiais, né? Seja uma Rosicá XL, enfim, ou mesmo as lentes corneanas, a IC e a PG. Muito bem, doutor. Nós temos agora uma outra pergunta, dando sequência. Cirurgiões de anel defendem que após o implante, se ocorrer insatisfação, pode ser retirado os anéis que ocorre retorno às curvaturas iniciais? Doutor, qual a experiência de adaptação da lente de contato nestes casos? Olha só, depois que a gente retira, a gente sabe que a sensibilidade às vezes permanece. Eu não sou entusiasta dessa postura, né? A gente tem casos que a gente já mandou retirar o anel, né? Mas muito mais porque ele estava superficializando do que por ter causado alguma dificuldade na adaptação. O processo de cicatrização posterior, eu não sou especialista em córnea, tá, gente? Não sei se eu sou a pessoa mais propícia para dar esse tipo de resposta, mas estou falando da nossa experiência aqui. Essa topografia ela tem uma alteração após a retirada, mas não é um retorno à originalidade, de forma que a indicação, durante um determinado tempo, o pessoal argumentava muito também que o anel facilitaria a adaptação de lente. Isso não é verdade. Com a quantidade de recurso em lente de contato que a gente tem hoje em dia, não se faz necessário botar o anel para facilitar uma adaptação, e na prática o anel não facilita a adaptação, né? A gente tem, conforme eu já falei aqui, um olho mais sensível, uma córnea irregular. Então, para essa finalidade, se eu vou fazer o anel na tentativa de melhorar a sua adaptação de contato, isso é uma coisa que já caiu por terra mesmo. Quem trabalha com lente sabe que o caso de anel é um caso desafiador, é um caso mais complicado para a gente.
Muito bem, muito bem. Nós temos aqui uma outra pergunta, assim, adaptação perfeita. Paciente refere conforto, mas não conseguimos alcançar boa visão. Qual a sua orientação? Bom, enfim, a questão da boa visão é a gente dar uma avaliada nessa questão da centralização da lente, é o primeiro ponto principal, né? Nós estamos considerando uma adaptação perfeita, porque uma coisa que causa muita insatisfação visual numa adaptação, vamos dizer assim, satisfatória, às vezes é um livramento muito grande do ápice do cone, ou seja, tem um acúmulo de lágrima muito grande, isso vai me levar ao que a gente chama de flutuação visual. A evolução da lente Rosicart, da lente Soper para a lente Rosicart, foi exatamente na tentativa de diminuir aquele acúmulo excessivo de lágrima que ocorria na depressão subjacente ao cone, ou seja, a córnea, como ela é elástica, se eu tenho uma protusão do ceratocone, eu tenho uma depressão subjacente. Né? Então, nessa depressão, numa lente Soper, por exemplo, acumulava muita lágrima, que é o que eles chamavam de deep pool, a piscina profunda, e que isso levava a muita flutuação visual, às vezes pela variação da própria qualidade da lágrima ao longo do dia, esse paciente se queixava muito de que a visão alterava muito ao longo do dia. Então, uma visão insatisfatória ela pode ser secundária, às vezes, a esse acúmulo excessivo, então sempre reconsiderar a curva base, mas como nós estamos falando de lente bem adaptada, nós precisamos, uma coisa que muita gente esquece, é medir o astigmatismo residual. Né? Ou seja, eu vejo muita gente fazendo sobre-refração, paciente que não atinge o 20/20 de visão, uma córnea transparente, com adaptação legal, uma adaptação perfeita e centrada, recobrindo o eixo visual, e o paciente não atinge o 20/20, muita gente esquece, às vezes, de testar esse cilindro residual, que é muito comum, principalmente em ceratocones muito avançados. Então, a gente precisa pensar dessa forma. Agora, se você não atinge, a gente pode pensar também em trabalhar lentes de diâmetros maiores. No caso de um astigmatismo residual muito significativo, a gente tem que pensar nas lentes, por exemplo, a Rosicart XL, que é uma córnea escleral que te permite fazer uma toricidade anterior com o objetivo refrativo, ou seja, você corrigir aquele astigmatismo residual do paciente. Então, você pode pedir uma lente maior. Quando o grau de um astigmatismo residual é muito leve, eu geralmente oferto ao paciente um óculos complementar para determinadas situações, ou seja, aquele óculos de distância que a gente passa para um paciente com astigmatismo leve, com queixas de astenopia, seria o óculos complementar de um paciente com ceratocone adaptado a uma lente Rosicart e um astigmatismo residual leve, sabe? Então, a gente precisa abrir cabeça para isso, né? Hoje em dia, como o consultório é muito corrido, nosso dia a dia, uma coisa que facilita, muito agiliza, não é o definitivo, mas você fazer um autorretrator sobre a lente de contato, né? Isso te dá uma noção se tem, de fato, um astigmatismo residual ali e que você precisa, às vezes, trabalhar na sobre-refração. Muito bem, doutor, muito bem. Estamos agora com duas perguntas para a gente já dar um encerramento no webinar de hoje. Nós temos uma pergunta para a Patrícia Flores. Patrícia, tem um paciente que está estudando na Austrália e está precisando repor uma lente que perdeu. Posso indicar algum local para que ele possa fazer uma avaliação e reposição? Cristiano, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Sim, Patrícia. Tenho um paciente que está estudando na Austrália e está precisando repor uma lente que perdeu. Posso indicar algum local para que ele possa fazer uma avaliação e reposição? Eu acho que paciente que está à distância, imagino. Por supuesto que sí. La familia de lente Rosca está en 90 países en el mundo. Con todo gusto, você me puede dar el dato del doctor para yo ponerlo en contacto con la dirección de Rosca a nivel mundial y así poder buscar a algún especialista en lentes de contacto para poder hacer la reposición del lente. Perfeito, Patrícia. Perfeito, super claro. Em seguida a gente repassa para você o contato, tá? Ótimo. E seguindo para a última pergunta da noite, direcionada aqui para o Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, ainda não tenho a caixa de prova da Rosicart. Preciso ter todas as 5 caixas?
qual você indicaria para o início? Olha, isso aí é o que eu acabei de dizer aqui, sabe? É claro que a gente acaba tendo que iniciar comprando uma caixa, depois compra uma segunda caixa e vai formando o nosso departamento de lente de contato no quesito de arsenal terapêutico, aquele arsenal de lente que a gente tem para testar no olho do paciente para chegar na lente definitiva. É claro que para um início seria a lente Rosicá 2 mesmo, porque se você vai trabalhar a prevalência do ceratocone é maior no consultório hoje em dia do que das córneas regulares. As córneas regulares, geralmente, elas estão já procurando alguns ultra especialistas em lente de contato, mas o ceratocone não. Você pega no dia a dia do seu consultório paciente que muitas vezes nem sabe que tem. Então, nesses casos, a lente Rosicá 2, ela resolve, não vou chutar uma estatística aqui, mas você consegue resolver talvez aí 60%, 70% dos seus casos, se não for mais que isso, de ceratocone com as lentes Rosicá 2. Né? Então, não precisaria, no primeiro momento, adquirir a lente Rosicá 2 com os parâmetros especiais, com mais P, com menos P. Isso aí é uma coisa que, às vezes, você, durante a adaptação, vamos dizer assim, é o parâmetro que a gente mais solicita a variação, né? O parâmetro de elevação de periférica ou redução de periférica. E, num segundo momento, para primeiro você formar com a Rosicá 2, depois pensar numa PG, numa IC, para depois você trabalhar nessas lentes de variações de parâmetros especiais. A gente aqui tem, obviamente, caixa de Rosicá mais P, Rosicá menos P. No caso das PGs e das ICs, como elas são lentes de diâmetros maiores, elas têm 5 variações de borda, né? Eu não tenho só a mais P e a menos P, eu tenho a mais DP, a duplamente elevada e a duplamente reduzida, e a gente... isso é o que vai fazer com que a gente resolva praticamente todos os casos que pintarem no nosso consultório. Ou seja, se existe lente para adaptar no olho daquele paciente, a gente tem que ter um arsenal mais completo para a gente poder resolver todos os casos. Mas é claro que para um início fica às vezes impossível o colega ter todas as caixas, iniciar mesmo numa Rosicá 2, não tem dúvida disso, né? Muito bem, doutor. Muito clara a explicação. Agora infelizmente, a gente vai encerrar nosso webinar, a gente já encerrou as participações, as perguntas, já estamos aqui com avançada horas 9h25, o que nós pela Medfac, só temos a agradecer aos participantes que aqui estão conosco até agora, né? Nós temos aí uma audiência quase que completa do início, que começou com a gente, e agradecer aí a participação dos nossos convidados também. Nós temos aí, recapitulando, o doutor Rodrigo Godinho, convidado aí hoje com a apresentação dos 3 casos clínicos. Estivemos aqui com a senhora Patrícia Flores, PhD, ela é o Professional Educator Manicom Latam, está conosco aqui uma participação internacional, e também Klaus Stefan com a sua apresentação sobre o produto, sobre a Rosicá 2, no início do nosso webinar. Ele aqui é o nosso gerente de treinamento, produto e aplicação. E eu gostaria de deixar a palavra para os convidados, para o doutor Rodrigo e a Patrícia, para finalizar aqui o momento de hoje, né? Se você quiser fazer algumas considerações, fiquem à vontade. Eu queria começar agradecendo, lógico, aí a oportunidade, conforme eu falei, essas perguntas enriquecem muito o nosso dia a dia aqui, a gente acaba aprendendo muito. Dizer que é um prazer, contem comigo sempre, os colegas também, nós estamos sempre aqui à disposição para, né, tirar dúvidas, enfim, discutir um pouco os casos. Dizer que é uma honra poder estar aqui dividindo mais uma vez o espaço com a Patrícia Flores. Acho que a gente explorou muito pouco dela. Para quem não sabe, a Patrícia talvez seja uma das maiores entendedoras de lente Rosicá, se não for a maior, né, do mundo. Então, enfim, ela tem muita coisa a acrescentar para a gente. Acho que a gente explorou pouco dela aí, viu? Mas é uma honra poder estar aqui dividindo esse espaço. Eu queria agradecer aí a audiência de todo mundo e o espaço que a Medfac me deu. Tá? Contem sempre comigo. Un beso, Patricia. Beso a ti también, Rodrigo. Lo has hecho excelente, suceso. Solo comentar que tienen un producto premium en Brasil, que la familia Gudiño ha sido clave en la introducción de este producto.
conocer sus ventajas y sus fortalezas, y tienen además un excelente fabricante que es Medifacos. Por tanto, a los especialistas de la visión que nos están escuchando, invitarlos a que puedan probar este producto con la excelente asesoría que tiene Medifacos y esperando la próxima fecha del próximo webinar para poder asistir. Muchísimas gracias a todos y también a Medifacos por la invitación. Um beijo, Rodrigo. Muito bem, Patrícia. O Klaus Stefan, a gente está com um problema no microfone dele, mas nos bastidores aqui nós conversamos. Ele também agradeceu a oportunidade, também está disponível para perguntas, caso elas possam existir. Nós temos um contato que eu vou deixar com todos, aproveitando a oportunidade, é o marketing@medifacos.com, é um canal que todos que aqui estão, eles podem entrar em contato, tirar algumas dúvidas referentes ao webinar. Referente à parte comercial, nós temos os contatos aqui na tela, de todas as regiões aqui do Brasil. Colocamos também à disposição nossos canais de contato com os nossos clientes, nosso saque, disponível também no nosso site medifacos.com. E é importante também lembrar que nós estamos com um EAC, que é um evento muito especial, que é o Estado da Arte de Ceratocônia. Nós estamos com ele, com as vagas quase encerradas. Convidamos todos a entrarem no nosso site, medifacos.com, e lá acessarem, já está bem na capa do nosso site. A gente vai entrar aqui com o convite, com o endereço do nosso site, do EAC, e já estamos, é um evento que vai acontecer 27, 28 e 29 de março, sexta e sábado, voltado para a Vision Care, e no domingo estamos voltado para a córnea. Há uma opção lá para combo para os dois, as vagas estão, sim, praticamente se encerrando, se não me engano, acho que a gente tem uma ou duas vagas só para combo, mas algumas já liberadas para Rosicai, para domingo e Vision Care de forma avulsa. Então, corre lá, se ainda não fez sua inscrição, entra lá no Simpla, uma página online, 24 horas, independente do horário, pode fazer a sua inscrição. Lembrando que hoje, dia 5 de março, você está ouvindo essa gravação em algum outro momento ou depois deste evento, um evento que acontece no final de março de 2020, e teremos outros. Nós temos expectativas, sim, planejamos outros EACs ao longo de 2020. Então, a gente convida a acompanhar as nossas redes sociais, o nosso site, e a gente também comunica por e-mail com a nossa base de clientes, dos eventos e as nossas atividades online e de cursos presenciais, sempre através desses canais. Não vou me delongar muito, já passa das 9h30, agradeci já aos nossos convidados especiais, agradeci aos nossos participantes. Último recado, que logo após a gravação desse webinar, a gente disponibiliza, logo após a realização deste webinar, a gente disponibiliza a gravação dele. Então, claro, a gente vai cortar algumas partes ali onde a gente perdeu o contato, para poder ganhar agilidade aí na gravação, e a gente disponibiliza todo o curso, todas as três etapas, para quem quiser assistir com calma depois. Quem não assistiu e se inscreveu lá no Simpla, vai poder assistir depois, e a gente também está disponível aqui para tirar qualquer dúvida sobre os eventos. Gente, muito obrigado, agradeço a todos, desejamos uma boa noite e convido a ficarem atentos nas nossas redes sociais para os próximos webinars. Um grande abraço, uma boa noite aí a todos.